Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, um grande abraço. Lembrando que os trabalhos operacionais, olha, não fazia tempo que eu não falava, hein? É do Romauro, ele é diretor, trabalha. O Lobo da Comunicação. Lobo da Comunicação. Com a presença de Demar, Zé, nosso Eduardo e Mignon. Hoje o time está completo para falarmos do Campeonato Paranaense. E tem coisa para a gente falar, hein? Nossa. Nós temos só uma hora? Só uma horinha? Tem gente que reclama. Mas antes de mais tudo, eu quero fazer aqui uma homenagem ao nosso José Domingos. Cada um de vocês tem oportunidade. Eu vou falar por mim. O Zé Domingos já de anos. Não é de agora. O Zé que quando cheguei aqui, ele era o grande nome na televisão, na comunicação. Aliás, para mim, é o grande nome de momento do histórico rádio, aquele rádio que nós estávamos comentando aqui antes de começarmos esse programa. O rádio raiz, o rádio de meio quilo na antena. Você fazia de tudo para falar daqui e ali, brincava que eram as emissoras de meio quilo na antena, falava para a cidade, cochichava para os bairros, mas hoje é espetacular, chegamos nesse momento, ainda bem, em digital. Imagine, nós trabalhamos em rádio sempre com aquela participação, vivendo o rádio esportivo principalmente, mas o Zé conta a história bem antes, dá gosto de ver o Zé. E o Zé complementa com a amizade dele, não é só para nós. O Zé é querido por onde anda, é um grande parceiro, e considero o Zé muito, porque a gente conversa permanentemente e eu vejo aquela demonstração de amizade ao entorno daqueles que estão com ele no dia a dia. O Zé, ele se apresenta em qualquer nível da própria sociedade, mas diria muito mais em clubes, em confrarias. O Zé é requisitado e ele comanda com perfeição e ao mesmo tempo é querido por todos. Portanto, Zé, você com 83 anos, uma longa vida, com coisas maravilhosas para dizer, para nós você é uma satisfação enorme estar sempre com a gente. Meus parabéns. Obrigado, Hidalgo. Parabéns pra você. Vamos bater aqui. Obrigado. Só tem um problema, viu? Só tem um problema. Esse bolo... O bolo fica para a próxima. Mas próxima? Aí Mas tem 10 anos. Vai ter que trazer. Ó, dona Ana Maria, vamos ver dessa. Antes que o Zé fale, eu sou a pessoa que conhece o Zé antes de todos vocês. Eu tenho certeza. Quando ele foi a Blumenau. Quando foi a Ele Blumenau, pode contar. nos anos 60, aliás, eu era moleque, estava querendo começar no rádio, jogava futebol. Olha aí. E ele apareceu um dia no estádio do meu clube, o Guarani, para fazer uma Topava transmissão. Norte. Daí Topava Norte. Aí eu tenho a história do Zé. Uma vez muito. o Zé apareceu lá, eu fui ver quem era o Zé. Aliás, foi o dia que eu conheci. E lá no fundo do estádio tinha os vestiários e tinha um barzinho. E o Zé tá no lado, no barzinho assim, pediu uma cerveja. Eu só pedi. Você acha que ele ia pedir Guaraná? Antes do jogo. Antes do jogo. Mas deixa eu contar. O Zé pode me desmentir ou confirmar. Ele pegou a cerveja e jogou em cima da cabeça. Tava calor? Extremamente calor lá em Blumenau, não? O calor em Blumenau. A noite tinha sido agradável, viu? E não é. E eu tinha passado uma noite festiva, né? Então tinha que recuperar. Nada melhor que jogar alguma coisa gelada. E daí eu peguei e pedi uma cerveja, tomei um... o azar que tem um comprovante aqui. Isso é verdadeiro. Mas você poderia aqui... Sabe com quem aprendi isso, Edmar? Também trabalhou em Blumenau. Trabalhou aqui em Curitiba conosco. Foi um dos grandes nomes, foi até deputado estadual em Santa Catarina, Nelson Tófano. Meu compadre falecido. O Nelson que disse, Zé, quando está de ressaca, joga uma cerveja na cabeça e deixa. E acorda. E vai melhorar. Mas Nelson Tófano. Agora, você, Hidalgo, abordou o rádio de meio quilowatt na antena. Eu comecei na Rádio Clube Paranaense, PRB2, a maior potência radiofônica do Paraná e uma das maiores do Brasil.
em ondas médias com 20 na antena, ondas curtas de 49 metros e 25 metros. Eu, com 14 anos, era locutor esportivo e noticiarista da Rádio Clube Paranaense. Comecei em circo, não é? Como locutor do Circo Irmãos Queirolo, devo muito à família Queirolo, e depois eu viajei com um circo. Quando voltei, meu pai disse: agora você não vai fazer mais aventura, você não vai judiar mais da tua mãe. Eu vou falar com o Moacir Amaral, que era um amigo dele, diretor da Rádio Clube Paranaense, e ele conversou com o seu Moacir e eu fui lá fazer o teste. Quando eu cheguei, o Moacir disse: mas você é um piá ainda? Mas como o Teixeira pediu, é muito amigo meu, devo muitos favores pro teu pai, vamos pedir para você fazer o teste. Aí chegou o Machado Neto, que era o diretor, outro brincalhão. O Machado olhou bem: mas guria, você sabe bem que rádio você está chegando? Está chegando na Rádio Clube Paranaense, PRB2. Digo: o seu Moacir que... o Moacir manda, ele é o diretor comercial, ele que traz o dinheiro, vamos fazer o teste. Chamou o Alfredo Otto, que trabalhou em Blumenau, que me levou para Blumenau. Exatamente. O Alfredo pegou e fez o teste comigo, chamou. Quando terminou o programa de esportes, o Machado veio lá. Disse: daí, Alfredo, como é? Não, menino é bom. Deixa eu ver se você é bom mesmo. Daí o Machado entrou num pique de 1000, né? E eu acompanhei. Daqui a pouco o Machado desligou o gravador e disse: pô, você está querendo me derrubar? Tá bom, guri. Você conhece o Boris Museloski? Eu digo de nome. Poxa, é aquele grandão lá que vem vindo ali. Vou te apresentar para ele. Me apresentou para o Boris. E amanhã, Boris, o José Domingos, que a partir de agora é Zé, viu? Machado Neto. Zé Domingos. O Zé Domingos vem fazer o programa com vocês. Sua Excelência Esporte. Era um programa de 15 minutos na B2, da 15 para o meio-dia ao meio-dia. Eu fui lá e fiz o programa com o Boris. Quando terminou o programa, o Boris recebeu uma ligação, era o Machado Neto: diga pro Zé Domingos vir à tarde aí na rádio. Eu fui no final da tarde, já participei do programa no final da tarde. Terminado o programa, o Machado Neto disse: olha, amanhã você acha que você tem condições de fazer sozinho aquele programa com o Boris, que você fez com o Boris? Digo: sim, não tem problema, são 15 minutos, eu consigo fazer sim. Então amanhã, a partir de amanhã você... Que ano foi isso, hein, Zé? Só pra gente... E daí eu que ano foi isso aí? Que ano? 1957. Olha aí. Daí eu tinha 14 anos. Daí eu peguei, no dia seguinte estava fazendo Sua Excelência Esporte. E daqui a pouco estava lá na B2, daí o Alfredo Otto se tornou um grande amigo, nós fazíamos plantão esportivo juntos. O Alfredo me convidou para ser locutor noticiarista na B2 e eu fui apresentar com 14 anos o grande jornal B2. Isso em 1957. José ficar Sou aqui radialista contando... desde 57, senhoras e senhores. Daí, veio agora, 83 anos. Capitão, se me permite, eu quero prestar minha homenagem. Eu digo sempre que nós temos conhecidos, amigos e irmãos de coração. O Zé é um irmão de coração de 40 anos. Aliás, que a gente se conhece. Está devendo a nós o livro, né? O livro, ele está devendo a nós o livro. Agora, que ele vai... O sucesso profissional dele, todo mundo conhece a história maravilhosa que o Zé tem. Mas o grande sucesso, seu José Domingos, eu falo para todas as pessoas, é você chegar aos 83 anos, em plena saúde, com grandes amigos, adorado pelas pessoas. E simplicidade. A simplicidade e com graças a Deus. Você com uma capacidade profissional fantástica em plena dos 83 anos. Isso é um resumo, né? Isso é sucesso. Tudo isso é sucesso. Tudo é exemplo. Eu devo a duas pessoas. A minha mãe, que era uma figura sensacional, extremamente dada, popular, e ao meu pai. Meu pai era um homem boníssimo, muito religiosos. Meu pai me ensinou desde garoto a tratar bem as pessoas, a respeitar, e eu aprendi muito com meu pai.
Meu pai foi um homem muito bom, todo mundo gostava do meu pai. Ele na Boca Maldita, eu chegava ali e dizia, esse é o filho do Teixeira, esse é o Zé Domingos, filho do Teixeira. Aliás, eu não vi o Zé discutir com ninguém até hoje, Não, hein, é Eduardo? difícil. Nunca vi. Eu dizia até para uma roda de amigos, porque meu pai era muito calmo, eu tenho essa felicidade de ser extremamente calmo. Sou explosivo. Eu posso de um momento para o outro ter um rompante. Mas não sei. Daqui a pouco quem não tem? Já baixo a bola, já fico penalizado, já vou pedindo desculpas. É a tua história. Não, que é isso? É de coração, você pode ter certeza. O Hidalgo que ele falou, o Hidalgo é amigo desde que chegou aqui a Curitiba, para jogar no Curitiba, fazia cobertura esportiva na época, né? Um grande companheiro. Eu tenho uma mágoa com o Hidalgo, que um dia ele fez um golaço contra o meu Colorado, pegou uma patada no ângulo. Mas a nossa aí você xingou ele, né? A nossa manifestação é real, de coração. Muito obrigado a você. O Eduardo fica à vontade, Eduardo. Eduardo, outro grande parceiro, viu? Capitão, todos os companheiros Eduardo, ele aqui, um grande abraço. sabe? Caiu um papel, ele chora. O Eduardo se emociona. Eu acho que a emoção, ela faz parte do coração. É verdade. E faz parte daquilo que a gente chama de amizade, né? A essência humana. A essência, né? Porque é muito importante. Então, Zé, eu acho que o melhor parabéns que a gente pode desejar a você é a saúde. Né? Porque amizade você tem, assim o dinheiro suficiente para viver tem uma bela esposa, uma bela família. Isso a gente tem que, bacana. Né, tem que valorizar. Então o que falta para a gente é a saúde, e que ela seja por muitos e muitos anos, né? Que ela, como a gente diz, vida longa, enquanto a gente não se atrapalhar. Fala, Edemar. Aliás, o detalhe, eu como conheço há 64 anos o nosso José Domingos Borges Teixeira, eu queria não só cumprimentá-lo, mas gostaria que ele revelasse para a gente de que maneira ele mantém esse corpinho, como diria o Carneiro Neto, de bailarino espanhol. Esse corpinho de 80. Viu, Edmar? Você faz ginástica, não? Eu sou relaxado ao extremo. Tá brincando? A ginástica faz quando ele levanta da cama. Em casa é a dona Ana Maria. Essa é ginasta, é atleta, é nadadora. Ela faz tudo que é prática ela faz esportiva. Por você. Eu sou extremamente preguiçoso. O Edemar foi profundo. Por exemplo, jogava futebol, aquilo de ficar fazendo aquecimento, alongamento. Então eu entrava, vestia o material, já ia jogar. Eu nunca gostei disto. E eu tive o prazer. Não sou de caminhada, não sou de nada. Eu tive o prazer de jogar no time do Zé, os desavergonhados. Muito bem, gente. Olha. Não escondo, tomo minha cerveja, frequento bares, gosto muito de bares, grandes muito, amizades né, em bares. Muito, né, e eu vivo a vida. Tá certo. Vivo a vida, a verdade é essa. Isso é o mais importante. É o mais importante. Meus amigos, depois desse preâmbulo, ninguém falou isso ainda. Preâmbulo. Momento social. Inclusive, capitão, você de casa, né? Vai lá. Se inscreva no canal, manda o aniversário do Zé Domingos, 83, manda um like dobrado aí para nós e compartilhe com os amigos. Muito bacana. O Romaldo, daqui um pouquinho, a direção aí vai colocar o clássico. E é aí que nós vamos começar, mas antes... Claro que falo com o Eduardo, que já lá está com os papéis, tudo, está tudo montado, para dizer o momento do Campeonato Paranaense. Foi o clássico que nós vamos nos estender mais hoje. Tem muita coisa para a gente dizer, né? Uma coisa que eu gostei foi a arbitragem do Kevin Costner. Se você olhar o árbitro que apitou, ele parece o Kevin Costner. Qual é o nome dele? Lucas Paulo. Parabéns, eu gostei da sua arbitragem. Muito bom. Muito bom. E ele também está na FIFA, não tá? Não, ele é árbitro apenas do quadro nacional. Mas ele está caminhando bem. Ele teve 20 jogos na Série A. Ele é de Curitiba? Ele é de Curitiba, ele é de Campo Largo. Mas sim. Trabalha, inclusive, na prefeitura de Curitiba, no departamento de esportes. Ele e o seu assistente,
o Bruno Busquilha, que a Que primeira oportunidade a gente vai Euler. Pelo professor Ele é Euler. funcionário do Euler. Sim, eu sei. Eu quero transmitir isso porque a gente vive sempre naquela Claro. da arbitragem. Primeira coisa que eu quis destacar nesse instante foi a arbitragem. Tranquilo. Bem, tranquilo, levantou, ninguém chega nele, além de que forte que ele é. Mas muito bem, vamos lá, o resumo Vamos lá, da da quarta quarta rodada. Vamos lá, Então, a quarta Eduardo. rodada encerrou com a vitória do Curitiba sobre o Atlético, 1-0. O Foz do Iguaçu, lá em Foz, venceu o Andraus por 3-1. O Londrina, que está muito bem na competição, venceu 2-0 o Galo Maringá. O Maringá, que não está tão bem, muito pelo contrário, está mal, perdeu para o Azures por Só 2 1-0. pontinhos, né? 1-0, 2 pontos e 2 empates, né? O Cianorte venceu o Cascavel de virada 2-1 e o resultado que talvez seja o mais decepcionante para o pessoal de Ponta Grossa, a vitória da São Joséense sobre o Operário na quinta-feira, Que aliás, custou no a- domingo, quinta-feira, contra o Operário 1-0, que custou o cargo de Que treinador coisa, do Alex né? Souza. Que coisa, né? É uma pena. É uma o pena terceiro mesmo. treinador que cai nesse campeonato paranaense. Dito isso, capitão, o grupo A, em primeiro lugar está o Londrina com 10 pontos. Em segundo lugar, o Atlético com 7, com saldo de 2. Em terceiro, o São Joséense com 7, com saldo de 1. Em quarto, o Foz com 7, com saldo 0. Em quinto, já com a zona do torneio da morte, o Cascavel com 5 e em sexto o Maringá com 2 pontos. No grupo B, o Curitiba é o líder com 7, o Cianorte é o segundo com 6, o Azures é o terceiro com 5, o Andraus é o quarto com 4. Brigando para o torneio da morte, o Galo com 3 e o Operário com apenas 1 ponto. No podcast passado, a gente comentou, capitão, que continua o grupo A Mais bem forte do mais que o B. forte, porque é só ver os 4 primeiros colocados 10, 7, 7, 7. e da B 7, 6, 5 e 4. A próxima rodada. Estamos próxima- a 2 rodadas do encerramento isso que eu dessa ia falar. fase. Bom, a A próxima, próxima rodada começa na terça-feira, Andraus e Londrina. Na terça-feira, Espera, o Andraus está jogando onde? o Andraus, esse jogo vai ser no Dorival Brito. Dorival Brito, vamos O lá. Andraus estava jogando na Arena, Certo. mas esse jogo vai ser no Dorival Brito. já brigaram. O Azures, não, mas talvez para segurar um pouco, né, a utilização da Arena. do gramado. Do gramado. O Azures enfrenta o Atlético lá em Pato Branco na terça às 20 horas. Na terça às 20h30 o Galo enfrenta o Maringá, o clássico da Clássico Cidade da cidade. Canção. E na quarta nós teremos Foz e Cianorte, esse jogo lá em Foz do Iguaçu, no ABC. Na quarta, 20 horas, Operário e Cascavel. Esse é um jogo de vida ou morte para o Operário. O Operário tem que vencer, jogo em casa. Pro Cascavel também, que está Também, né? né? E finalizando, o Curitiba joga na quarta aqui às 20h30 contra a São Joséense no Quer Couto dizer Pereira. que Edemar tem algum reparo? Vamos lá. O detalhe é o seguinte, hoje, tivesse terminado hoje, nós teríamos exatamente Operário e Maringá, que foram o primeiro e segundo do ano passado da série do Campeonato Paranaense, rebaixados. Rebaixados Não, rebaixado não. Perdão. Eles vão para o rebaixados não. torneio da Estariam morte, né? Classificados para disputar a forma de rebaixamento junto com Cascavel e com o Galo Maringá. Mestre Esporte Hoje, né? É. Tem os 4, né? Cascavel e Maringá do grupo A, Galo, Maringá e Operário do grupo B. Operário. É. Pô, situação do A Operário, última hein? rodada Você será no imaginou? final de semana, né, Tem um Dudu? ponto, Operário. A última rodada será no sábado, toda ela No sábado. decidida no sábado Para aquele, então, às 16 horas. Para quem está acompanhando de fora, o campeonato paranaense é a mesma coisa em nível nacional, com jogos e a disposição de 11 partidas. E para Não, são acelerar, 6 rodadas 6 rodadas e depois Classificatórias. tem são de classificação. de classificação. Você vê que é dura. Depois nós vamos ter... Classificam 4 de cada Classificam 4 de cada grupo. Daí o grupo A vai enfrentar, o primeiro do grupo A contra o quarto do grupo Quer dizer, B. mata-mata. É o mata-mata. Para ter data, né? São jogos de ida e volta. Vai até a final. Vai até a Aí final. daria né? dariam 11 jogos. Sim.
11 São jogos. 11 datas. E aquele que está na frente sempre dos pontos vai somando os pontos para jogar a última em casa. Vai tendo a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Eu queria fazer uma observação ainda para chegar no Clássico Atletiba, a respeito dessa situação do Operário. Você imaginou o Operário não classificar no Campeonato Paranaense? Não vai classificar, Hidalgo. Você acha que não tem? Eu acho que pode. Ele tem 2 jogos. Ele tem que vencer. Ele pode vencer os 2 jogos. Mas depende de combinação de resultados. Não, É imagine difícil a Operário situação. e Maringá rebaixados. E esse time do Operário fazer só um ponto tá muito estranho também. Agora, não então é só técnico, a diretoria então tomou uma decisão. E olha, né, fez uma defesa, Você vê, o fez uma Operário- dispensa pontual de jogadores e contratou jogadores mais capacitados, diminuiu o elenco, mas deu mais qualidade ao elenco. E o time não rendeu. E o time não rendeu. Ninguém faz O milagre. Operário Né? joga as 2 últimas partidas em casa. Exatamente. Ele joga contra o Cascavel na terça-feira e no sábado ele joga contra o Foz. Né? Tem que ganhar Então ele essas tem que duas ganhar, partidas. porque ele com 1 ponto ele vai fazer 6 vencendo as 2, vai para 7 e se classifica. Tá? Vocês querem É muito falar alguma difícil. coisa do Alex? Vocês querem falar do Alex? Não, eu sinceramente, disse capitão, aqui que o eu Alex- falei no início da temporada que o Alex é uma grande pessoa, é um cara. Agora Foi é um um cara, craque. é um craque, mas para ser difícil. técnico, ele é muito sincero. Técnico não Ele pode chegou ter no a vestiário e sinceridade falou, que ele só tem. falou assim, não jogaram nada, É. isso que ele é verdade. Quer dizer, ele escala o time, ele treina, ele escala. Aliás, você e dá o um time grande- não corresponde. Aliás, você Até dá um nas grande ele não exemplo. vai entrevistas, gostar e o jogador não gosta de ouvir Aliás, isso. você... Nas entrevistas O também jogador ele é tá mal, o sincero. jogador tá mal acostumado Aliás, a outro dia ele sempre falou, meu alguém time- alisando. Meu Aliás- time não jogou nada. Então, e esse jogador Aliás, não gosta. você- gosta. Aí não joga pro técnico. Hoje são muito melindrosos. Aliás, você falou uma coisa certa. Eu não gostei da atitude do Odair Hellmann. Não gostei dele, em vez de falar do jogo, foi falar de criticar jogadores do Ele Curitiba. criticou o tá. Benavides e o Arthur Dias, que o Benavides errou no passe e não foi na Criticou jogada. o Ronier, né? Não, Criticou o Ronier. Não, e criticou o Arthur Dias que não foi na jogada. ele deu uma E criticou declaração o do Ronier, time Ronier. adversário. Tá certo que o Josué, eu vi pela imagem, ele fez uma gracinha. Ele O Josué faz, fez. ele gosta. Ele Josué levou o cartão fez. amarelo. É. Eu gosto. Ali foi a falha do árbitro, né? Aliás, Eu acho esse que tal foi de o único Benavides- erro do árbitro. Mas Esse talvez o tal de árbitro não viu Benavides também, né? comprometeu o comportamento da defesa, cometeu faltas desnecessárias e foi um jogador, para mim, que destoou na defesa do Atlético. Eu não concordo. Eu acho o seguinte, o Benavides teve o erro fatal Do que gol. foi perder o gol. Fora isso, é assim, eu acho que o erro maior está no técnico. Você jogando um segundo tempo inteiro E deixando dentro lá- do campo do Curitiba e deixando 3 zagueiros, Nem 3, eu não Tá. via nem 3, porque quando viu o Agora, o contragolpe... Curitiba não chegou ao E segundo aí- gol, Pô, pera, porque Zé. o Ronier foi e preciosista, aí né? ele empilhou um monte de jogador dentro da área e sabe qual é o grande A força do Curitiba, força do Curitiba, é a bola alta. ainda o técnico colocou mais O colocou Jaci. deixa eu falar uma Aliás, coisa. o detalhe, Que né, presença do quarto zagueiro, o garoto do Curitiba. Thiago Costa. Peraí, Grande atuação. peraí, Nos peraí. 2 jogos que ele esteve presente, grande atuação. Não, que atuação. Não, a defesa Agora, inteira, Hidalgo, né, Para capitão? matar a charada do jogo, eu conversava com o Mion. Qual a grande defesa do Morisco? Não Nenhuma. teve. Qual a grande defesa do Santos? Nenhuma. Teve Nenhuma. a do Santos e teve o do Santos Ronier. teve uma defesa. Naquela que ele partiu que ele e... partiu no Mas contra-ataque. ele passou. A bola passou pelo o zagueiro que salvou embaixo do pau. Não, esse é um. Não, Esse foi quando teve o Pedro um lance- Rocha foi com a bola. O Curitiba o teve Santos- 2 contra-ataques. O Santos mortais. fechou bem, Não fez. ele deu para o outro rapaz que passou por trás do Mas não- Santos, mas um zagueiro tirou dentro da gol. Isso. Foi o É, Benavides essa é que um. tirou. Mas o Ronier, ele foi para cima e o Santos jogou para Mas fora. foi a única defesa, Mas não então. foi uma Foi a defesa única. sensacional. Foi. O Morisco Isso, não. Quer dizer, embaixo do gol. Não E o teve, detalhe- não teve. Não foi. Esse que foi o quadricentésimo, 22º clássico da história, foi o 7º jogo que o Atlético não consegue ganhar Oitavo. nos Oitavo. últimos Oitavo. tempos. Oitavo. 4 empates, 4 vitórias do Curitiba. A Oitavo. última É, vitória outro foi jogo que o verdade, Curitiba a ganhou. em verdade- maio de O Atlético não vai. A 2023. verdade desse jogo em si, pelo que eu vi, o Atlético criou as melhores oportunidades, teve mais volume,
Mas Demar, o qual Curitiba- jogo você Discordo assistiu? totalmente. Aonde que você assistiu? Não, o Discordo Atlético totalmente. O volume sim. O Atlético teve a bola, Volume, Demar. sim. Demar, o Atlético teve a bola, aí sim. O Curitiba Volume teve a por causa chance. da proposta de jogo do Curitiba. Mas a chance de ter O gol do Curitiba teve a Curitiba. chance de definir o placar, de facilitar naquela jogada do Pedro Rocha, que ele driblou, As chances tirou do foram muito goleiro parecidas. E teve dificuldade para concluir. Hein? Deu Ô, pro Edemar, companheiro, as chances pro foram o companheiro. Atlético- Perdeu o Ronier, que o Ronier que Ronier saiu com a marcou bola, gol, saiu na frente do goleiro, perdeu saiu, chuta aquele- em direção do gol, ele O faz o Lavega, gol. Ele demorou. o Lavega aí perdeu e chutou teve para de fora uma passar. bola. O Josué poderia ter marcado o gol que No foi primeiro tempo. Podia, ele quis colocar na gaveta, se ele dá de É, peito, ele de podia pé, ter colocado ele no- teria feito. O Atlético teve duas chances. Teve aquela da do cabeça. Julimar De quem e do cabeçou pra fora? Leozinho. Tá aquele O gol. Leozinho. Só Só essas essa, o duas. Atlético só teve um lance no segundo tempo, que foi essa cabeçada. Então, É, capitão, do rapaz. capitão, o Atlético teve 16 arremates a gols. Aí, ó. Não, 16. ele teve Nenhum mais a em bola. gol. Nenhum. em gol. Nenhum em gol. Os erros. Todos pra fora. Isso que eu quero chegar. É O isso. jogo até É que isso foi que eu quero bom, falar. Hidalgo. O jogo foi bom. Quando- Até eu- o foi bom. jogo foi bom, só que O Atlético a teve finalização mais a é bola. Teve o Curitiba. Curitiba Não, o teve Curitiba 10 jogou arremates. atrás. Aí isso é que eu- plano é de isso que eu quero ação. falar. 16 arremates, chutou 16 vezes. Mas a não bola, adianta, acertou, não. o Curitiba Não teve adianta, 10. o outro Esse é o ganhou. detalhe. É, Talvez Demar, a colocação a do proposta do Curitiba é essa. O Curitiba Sempre foi foi. campeão da Série B com essa Jogando proposta. assim. Da mesma forma. Agora, destacar também um jogador, que para mim, taticamente, foi o principal jogador, o Tinga. Não, Ele eu ia anulou eu o ia Derek chegar de nisso, uma Zé. forma. Eu quero chegar na individualidade Jogou e depois muita bola. para falar o coletivo. Eu penso o seguinte, o Curitiba trouxe o Tinga absoluto nessa partida, mostrou a capacidade dele, pode fechar Na e pode construção de jogadas, ir. O inclusive. quarto zagueiro, um garoto que apareceu, Koza. não... Koza. Será que ele joga tudo? Porque eu vi ele jogar essa. Na partida anterior, ele já tinha você destacado ele como o você melhor já jogador tinha- do Curitiba. Você tinha falado. O Seba é aquele que fica rodando ali, Ah, tal, o taticamente português é importante. é inteligente para jogar, os boleiros do Atlético começaram a ficar ali. Ele irritou todo mundo. Essa é experiência, é clássico. Aliás, quem irritou todo mundo foi o Josué. Pois é, O nós Josué, estamos falando. Nós estamos falando. Eu estou falando de Josué. Agora, a jogador, diferença, jogou uma bela capitão, partida, mas só que o detalhe, não pode. Esse negócio de provocar acaba casando A confusões mais diferença, adiante, com a certeza. diferença, vamos passar pela qualidade dos atacantes. Eu vou chegar. Aquele cruzamento do Lavega não é qualquer jogador não que é faz, qualquer Eu não. vou Não, chegar. exatamente. A individualidade do Curitiba foi maior do que a individualidade do Atlético. O Eduardo Concordo. teve lá, Concordo. transmitindo lá. Hidalgo, eu fiz tá? uma pergunta no programa de rádio há pouco, que cai exatamente do que você está falando. Perguntei qual foi o grande jogador do Atlético. Eu queria fazer na uma partida. seleção. Qual o grande jogador do Atlético? Difícil de você responder. Você faria uma Agora, seleção? no Curitiba, vocês abordaram o Tinga há pouco. Uma bela partida do Tinga. Você falou do Kozer. Uma sensação. Maicon. Ronier. Maicon. Ronier. O Kozer. O Maicon. O Maicon até chapeleta ele deu, saiu jogando, o zagueirão. Não, então, Hã? teve. O William Oliveira. Batista, Achei volante, um pouco mais muito lento bom. esse rapaz. Mas Ele é marcador, marcador. Mas Marcador, marcador. no é bom. papel Ele é um tático, pitbull. ele perfeito. E o Pedro, que poderia ser o o grande Lavega, jogador, então. o Pedro Rocha, que ficou marcado, queira ou não, ele não pôde produzir, mas abriu para os outros jogar. Isso. Taticamente perfeito. Perfeito. É isso aí. Ele se bom sacrificou. Agora vem aí Capitão- o Breno Lopes, que vai jogar aqui. Mas ele vai, arrumar pro ele vai garoto. ter o técnico, o Seabra foi inteligente. É aquela história que ele diz, o técnico precisa ser inteligente. Não, vai jogar do meu jeito. E aí ele desmonta E o jogo é todo um outro. time. E o jogo é O outro. jogo é outro. O que ele analisando, quem que estava no banco? Mozart ou Seabra? A impressão que era o Mozart. Porque é a mesma forma Claro, de jogar do ano perfeito. passado. Por isso que eu digo, ele é E inteligente. ele não é característica dele, Ele hein? não o é Seabra, cara- porque mas ele no soube Bragantino ele jogava para quê? frente. Ele viu que deu Ele certo. deu uma entrevista no Você início. falou que é inteligente. Ele foi extremamente inteligente. O Atlético jogando em casa, precisando do resultado, começou o jogo apertando, veio para cima. É isso aí. O técnico do Curitiba... primeiro tempo, Zé, Daqui a pouco ele primeiro- levantou, foi pro lado do banco e com gestos fortes eles
mandou o time Pressiona lá na avançar. frente, marcação alta. Marcação mais adiante. Ele deixou Ele foi claro. inteligentíssimo. Ele foi perfeito na condução do time. Ele deixou claro que ele não conhecia esse time do Atlético jogar. Esse time que estava entrando em campo. E que ele tinha que esperar para ver. Então, isso ele falou, que ele esperou 20 minutos, né? Com boa marcação para evitar. O primeiro tempo foi que... Foi morto, né? Foi morto, né? Foi morto. O segundo tempo, e que ele esperou os 20 minutos, já lhe passo, Edmar, só para não perder o raciocínio. Que ele esperou os 20 minutos para poder ver como é que ele ia agir em relação ao time do Atlético. A partir daí, ele usou a estratégia dele. O primeiro tempo, né? para mim, foi nulo. Foi tentando, não Exatamente abaixou muito isso. as linhas. O Atlético subia as suas linhas para não deixar o Curitiba sair jogando, obrigava o Curitiba a esticar as bolas, Chutão pra a fazer frente. chutão para frente, ligação direta, o que facilitava para a defesa do Atlético. Eu vi Só assim que o também. Atlético não conseguia fazer as jogadas Eu vou laterais. chegar no E só segundo teve- tempo. só Esse é o teve um primeiro lance de tempo, gol, hein? né? Esse Só é o teve um primeiro lance de tempo. gol. No primeiro tempo foi o lance do Julimar. Que ele deu para cima. Aliás, foi um lance importante que o Atlético poderia Foi o único ter lance, modificado Único lance. o resultado do jogo. Aquela jogada do Julimar, que ele recebeu sozinho, chutou dentro do gol, chutou por cima do gol. Esse é o primeiro tempo que Primeiro nós estamos tempo, falando. Porque o segundo foi totalmente diferente. Outra. Pela minha visão, Um gol, via 4 atentamente, minutos, Idalgo. Você 3. foi jogador, você sabe. 3 Um minutos. gol, 4 minutos, acaba Com a erro. tarefa do treinador. do Com vestiário. isso. Acaba tudo. É isso aí. Acaba tudo. É Foi o que isso aí. aconteceu. O jogador falha ainda por cima público- e 4 Agora, minutos. O a público jogada- correspondeu dentro do estádio com quase 36 mil pessoas. Agora, fora do estádio, em vários locais da cidade de Curitiba, outra vez aquilo que a gente não recomenda: as brigas entre torcedores. Isso Isso não vai vamos tirar. acontecer. Eu nem comento Acontece. isso, eu comento Não o jogo. Não é ligado ao Oiapoque é o jogo, juiz. é coisa Não, de acontece. patotas, de grupos, de bairros. Olha aí. só. O jogo é apenas um artifício Isso para aí, brigar. isso é bobagem. O Oiapoque é o juiz, acontece. Isso que o Zé falou é Aí em verdadeiro. Santa Catarina teve o mesmo problema no jogo Acre também no Figueirense tem, lá. no Roraima. Você falou, Zé, Lamentável, a coisa que no vestiário, quem viveu o vestiário. Fazer aquilo? Tá. 3 minutos, toma um gol. Um gol lindo. A confecção da jogada. Mas é muito Vamos boa. falar? Tecnicamente, Vamos falar as Bem, coisas. o Benavides, Eu quero é falar as verdade, coisas mas boas do O Atletiba. Olavega foi perfeito. Eu vim aqui também para falar as coisas boas do Atletiba, porque eu sei das dificuldades, é início de temporada. Outros Atletibas nós teremos nesta temporada, teremos já no Vai ter dois, Série pelo A. menos. Vai ter dois na Série Dá, A. e pode ter uma final entre os dois também, agora pode ter. Quero caracterizar isso daí. No primeiro tempo foi isso aí. No segundo tempo, com o gol do Ronier, aí é que vem o que eu sempre aprendi jogando, e eu sempre fui um cara voltado a plano tático no campo, dentro do campo. O Atlético não tinha outro serviço, viu, Ademar, de partir o segundo tempo. Claro que o outro time fechou a casa, e depois de 20 minutos ainda com mais o Jaci. Ficou o time do Curitiba à espera de um espaço. E aí é que eu condeno. O técnico deveria ter visto isso. A gente tem aplaudido aqui, ou daí, na próxima podemos até aplaudi-lo nas modificações. Nessa, ele não tomou o devido cuidado, ficou cego, mandou o time, trocou jogador para ir na frente, não teve a felicidade de arrumar um jeito de fazer o gol e começou a tomar a bola nas costas. E terminou, e essa é vergonhosa. Um time hoje no futebol que se pratica, ele não pode dar um meio campo para o centroavante andar meio campo para chegar. Tem hora que o Atlético tinha dificuldade de entrar. O Atlético tinha dificuldade de entrar já da intermediária, para tudo fechar. Não, e deu uma fazenda de espaço. era só enfiar a bola. Era para ser 3-0. Sim. A justiça seria essa. Exatamente isso. Então, aí você vê a praticidade da individualidade. E o time do Curitiba teve jogadores mais cansados. Sim. Vê lá o Jaci, vê o Marco, vê o Tinga, vê Seba, vê o Josué. Eu achava, e nós falamos aqui, que o Atlético tem um elenco melhor. Nós achamos, semana aqui. E tem mesmo, né, Hidalgo? Tem um elenco Vamos e junto. tem o técnico que já conhece tudo. E o outro está chegando. Como disse o Eduardo, não conhecia nem o time do Atlético. É verdade.
E aí vem essa vitória, eu acho espetacular. No caso do Curitiba, Ótimo. espetacular. Capitão. E os jogadores que chegarem e não conhecem a história desse Atletiba, tanto do Curitiba Atlético, que saibam que esse é a polarização maior do futebol já incorporou- paranaense em nível nacional. Edemar, É já o Atletiba. incorporaram Falou o aqui, espírito. com muita propriedade, quase 36 mil pessoas. Ah, isso é uma coisa no linda, começo de maravilhoso. campeonato, isto é extremamente Por isso que- sensacional, dá uma valorização para o nosso campeonato. Quase Nós 1,5 milhão de renda. aceitamos, nós estamos aceitando o jogo, Eduardo também, aceitamos a forma, porque está iniciando, nós sabemos, as chegadas de alguns jogadores, uma bela arbitragem e um grande público. Vamos falar o quê do E Atletiba? vamos destacar que é Vamos mês falar. de férias, hein? Hã? Mês de Teve férias. Mês de Teve um férias. show lá em Matinhos É. com 150 mil pessoas. Exatamente. Capitão. E tem imagem. Imagem posta aí. Capitão, A imagem posta e estava acho, gente lá. eu Tem acho os que é lances do importante, Atletiba aí. é importante a gente pontuar também alguns aspectos. Indiscutivelmente o Curitiba soube jogar um Atletiba que ele sai no início do segundo tempo com a Perfeito, vantagem de perfeito. 1-0. Será que só agora é só o famoso C que não joga? Se ao contrário ele teria as O mesmas Curitiba forças, só não daria o Não espaço sei. porque Não tem sei. características Mas não defensivas. foi isso que Não, escuta aconteceu. só, eu até posso antecipar. Curitiba jamais ia dar esse espaço porque não tem características Exatamente. de sair todo Exatamente, mundo. Ia exatamente. ficar o Maicon, o Jaci. Então você deu o mérito, Eduardo. O William eu concordo. Oliveira não ia sair Você da deu o mérito frente pro ali da treinador, área. que ele manteve Claro. o padrão anterior. Ele não inventou moda. Então, eu faço as seguintes pontuações. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, o Atlético sentiu a falta de alguns jogadores. Né? Sim. Sentiu a falta do Viveiros, Do Teran. sentiu a falta do Teran, principalmente na zaga. Que ele foi obrigado a fazer com que o Você e ele gosta muito do mudasse. zagueiro lá, o Tenaz, né? Porque ele foi obrigado a inverter, a colocar o Mendonça como um ala pela Aliás, direita, não jogou bem. que não rendeu. Não jogou bem. né? Não jogou bem. Depois, quando ele tentou colocar o Bruninho, ele coloca o Bruninho, mas mais pelo meio, e não é a característica do jogador. Exatamente. Não é a cara. O Bruninho é um jogador de 1 contra 1. Então, se ele vai em cima do Bruno Melo, aí eu acho que o técnico errou em não. A briga do técnico do Curitiba Foi. ganhou Foi disparado. perfeito. É. Porque se ele coloca 1 contra 1 em cima do Bruno Melo, ele podia, não sei, podia levar vantagem. Né? E aí, em linha de fundo, ele quebrava o serviço. Principalmente Quebrava porque o o serviço. Tinga estava anulando É. o Derek. Quebrava o Derek- serviço. Quantos cruzamentos o Derek deu? Quebrava o Nenhum. nenhum. Ah, Quebrava nenhum. o serviço da zaga do Que é o Curitiba. forte dele. No esforço de reportagem, essa é nova também, né? Vamos então à imagem. A Não, imagem essa que. imagem- A imagem não mente jamais. Não mente. A imagem inicial mostra o Atlético todo do meio de campo para Não, trás. mas aí é e o, Curitiba. aí é o começo do jogo, né? Aí é o começo. Tem que do- ser um time de um lado e um time Agora, do outro. capitão, Mas mesmo é- assim, Capitão, jogadas. Olha lá, vamos ver. Olha Olha lá. eu- Esse primeiro tempo uma foi. eu coisa- vou chamar a uma coisa- atenção. Curitiba compacto, né? Edu, só queria citar, eu comecei a falar, a questão do lance do gol, Edu. A maneira que o Lavega bate na bola, que ela faz aquela curva, aquilo foi um cruzamento, não foi um chute para a área. Exatamente. E a cabeçada do Eu Ronier. espero que seja. Não, e a Porque o Curitiba cabeçada. vai precisar dessa É, jogada e em a- outras oportunidades. E a cabeçada do Ronier com a testa, não com o Sim. cocuruco, como a gente vê, jogador cabeceando com a testa. Como Foi só dire- complementar. ele Esse só garoto direcionou que o jogou, tamanho. Foi direcionou. perfeito no Com cabeceio. Esse gol- perfeita cabeçada, tecnicamente. Esse gol do rapaz, qual é o nome deles lá? O Lavega que Lavegas. cruzou. A qualidade da batida da bola. Não, eu vou dizer uma coisa. Ele me fez lembrar o Edson do ponto esquerda, Gonzaga do Curitiba, campeão brasileiro. Ele lembra. Até o Edson fazia um pouco mais no meio ainda, Isso. veloz, mas fez uma jogada. Você veja o que é. Ele é do Fluminense, rapaz? É do Então Fluminense. escuta só. Ele é uruguaio, tem 20 anos, É, é da mas seleção uruguaia. escreve para mim o Ricardo Mazella, Edemar, Ricardo Mazella, do Rio de Janeiro. Capitão, o que você achou? A galera já quer do ponto esquerda. Aí que eu falei, esse deve ser do Fluminense, porque estão querendo saber. Sabe por quê, Falei, capitão? ele jogou muito bem, eu quero ver Sabe nas por quê? outras. A noite comeu ele lá. É, Ah, vira então tá lobisomem.
A E ele noite é comeu ele. Tomara que ele não Jovem. encontre. Imagine se ele Vai fosse fazer 20 anos agora, em fevereiro. 20 anos. Olha o jogo. Fala E lá, acho que o Fluminense emprestou Um exatamente outro por isso. detalhe, capitão, que vai prejudicar, imagino eu, o Atlético, foi que o Atlético jogou muitos objetos para dentro de campo. Exatamente. Está na súmula do árbitro o fato de terem jogado garrafas, cerveja em copos, cerveja em lata para dentro de campo e etc. Né? Isso está na súmula do árbitro. Então vai depender agora, eu só espero que o tribunal julgue isso antes de terminar o campeonato, né? Senão vai ficar aqueles absurdos que depois do campeonato não adianta, né? Outra coisa, aquela rede preta que foi colocada lá. Aquilo lá não atrapalhou a imagem de ninguém. Não. E apareceu. O Julimar perdeu o gol aí, ó. Foi mesmo, né? Apareceu uma imagem. Você sabe que deu a impressão que ele estava impedido? Não, mas não estava. Não estava. Houve comentários até que ele estava impedido. Mas não estava, não. Olha lá, ele vem de claro trás. que não estava impedido. Se o Julimar marca... O Mendonça fazer o lançamento. Aí ele saiu da posição que seria de impedimento, colocou-se na posição normal, e aí houve o cruzamento com... E aí que está um dos poucos erros de posicionamento da defesa do Curitiba, e não foi aproveitado, né? Não, o Atlético não teve essa oportunidade. É isso que ele deveria ter insistido mais. Exato. Por que Esse o tipo lateral de não jogou bem, né? Eu te esperava do lateral esquerdo do Atlético melhor. O Tinga marcou muito. Porque foi marcado, capitão. O Tinga arrebentou com o jogo, Hidalgo. Além de ajudar na construção. O treinador do Curitiba foi perfeito. Tinga, pra mim, foi o melhor jogador. Você não viu Ele não foi no jogar. fundo, não jogou. Não jogou, porque o Tinga jogou demais. O Tinga não deu espaço para ele. O Léo Derek teve a total liberdade de jogar livre, solto, jogar de ponta esquerda e não conseguiu. Não conseguiu. Porque não, quando ele recebia a bola, o Tinga já pressionava. Exatamente. Não dava espaço. Porque o forte do Derek é o que é? A velocidade. Então o Tinga cortava, encurtava o espaço, não dava para ele porque fazer esse a é o jogada. grande problema. Hoje, o que faz? Todo mundo faz. Por que você vê hoje as equipes fazendo jogadas de inversão? Né, lá do lateral esquerda pro cara da direita, pro ponta direita, pro ala da direita, enfim. Por quê? A bola cruza todo o campo e a marcação está longe. Está longe. Então dá pro cara dominar e aí partir para cima. O Tinga não deu esse espaço. Eu já ouvi falar que olha lá o gol. Olha o gol. Olha que lançamento. Levantou a cabeça e a cabeçada do Ronier. Perfeita. Também não dá nem para criticar o lateral, né? O cara foi no fundo. Vamos bater pau pro ponto. Mas o lateral é parou, porque ele entregou a bola pro... Primeiro que ele errou o passe. Atenção, ele errou o passe e o jogador do Curitiba foi inteligente. Ele desarma já tocando e vai correr, ele vai no Parece canto que do colocou campo. com a mão lá. E a impressão que a bola ia sair. Aí ele deu uma segurada. Ao dar a segurada, ele perdeu a oportunidade de chegar junto. Foi um belíssimo cruzamento, né? Tirando do goleiro. Verdade, ele levanta a cabeça, Hidalgo, ele faz consciente o lançamento. Exatamente. Não, porque normalmente os caras chutam pra dentro da área. Não, ele colocou a bola. Peraí, levanta a cabeça. Só um detalhe, não vamos achar que o garoto também é o melhor do mundo. Eu quero ver ele fazer outras vezes. Exatamente. Não, claro. Ele teve essa oportunidade, ele apresentou. Aí é que tá. Se ele tiver essa capacidade, parabéns, vamos bater palma. Eu quero tocar nesse assunto. Aí precisa ser... O Breno é um jogador, eu diria, completo em relação àquela posição que ele joga. Porque o Breno, ele faz muito a entrada em velocidade. O Breno é um cara para... O Breno é um jogador para uma bola comprida. Muito bom jogador. Diagonal, ele está preparado. Joga no Palmeiras, estava lá no... E ele joga para as pontas pelo meio também. Onde ele vai jogar? Aonde que ele vai ter que tirar alguém? Porque tem o Pedro. O Pedro tem que jogar. Ele não jogou essa daí porque não deu para jogar. Quebra-cabeça bom pro treinador. Agora tem um detalhe. Ou ele tem sempre uma oportunidade de mudança. Eu quero a opinião do Eduardo, do Hidalgo, do Mion, do Edmar. O Curitiba não precisa mais 2 atacantes ainda? Precisa sempre. Claro. Mais mais 2 atacantes. Pelo menos mais os 4 aí que nós estamos apontando como titulares agora, sei lá, Vega, que apareceu muito bem, o Breno, que ainda vai ter oportunidade, o centroavante, o Pedro Rocha. O quarto zagueiro. São jogadores realmente bons. Agora, que precisa mais reforço. Eu vou falar de um. O campeonato lateral brasileiro esquerdo. Quem é o lateral esquerdo?
É o do Bruno Curitiba. Melo. Bruno É o Melo. Bruno Precisa Melo. de um lateral. Então, tá aí. Então, Não, e Curitiba tem um está detalhe. atrás. E tem um detalhe. Curitiba está atrás de um lateral da Colômbia, um jogador que já atuou no Bahia em 2023 e pode ser que seja um rapaz de 30 anos. Agora tem um aspecto, Eduardo. Tanto o Tinga quanto o Bruno Melo, eles têm característica de laterais construtores. O Curitiba precisa de um Léo Derek, um ala, Mas se você alguém tiver que alternância de desça jogada. para alternância de Se jogada. você tiver- Se você ficar com dois construtores, Não, compreenda. Ele tem dois laterais que formam uma linha de 4. Exatamente. Isso aí, eu troco tudo isso com 4 jogando lá, que nem a seleção vai jogar a Copa do Mundo, 4 rodando e não abre canto. Não Mas precisa ele nem não vai tem, descer. capitão. Hã? Aí ele não tem, porque Tem que ter ele a não saída, tem. uma saída. do meio de campo, ele tem o Seba que faz esse tipo de jogada. Exato. Mas nem o William Oliveira e nem o outro que entrou depois, o Seabra não, o Sobral. Sobral. Mas o Sobral não pode tem jogar essa de meia. característica. O Sobral tem qualidade técnica. Vamos Ele ver. surgiu Você no viu? Ceará, Aí é que tá. Esse lance explodiu aí no que vocês Ceará estão com vendo o ali 10. agora, você veja bem, partiu o Pedro O Alisson em não cima do goleiro. A bola saiu do meio de campo. Sai, do olha Curitiba, só, olha isso não pode Não, acontecer. Não pode. Isso não pode Olha, acontecer. veja como o menino tinha de arremessar para gol. Aí o Santos fechou. Ele demorou para chutar. Para chutar, daí teve E a hora pra- que ele passou para trás. exatamente. Não deu Ele tempo não foi do... fominha, né? Porque ele ficou Não, o sem Santos a bola. fechou, viu, Ademar? Tinha que ser Não, fominha. ele Olha tinha lá, que ser olha lá. fominha. Ele tinha que ser fominha, ele ficou de frente pro goleiro. Ele demorou. E Qual o foi o Pedro- zagueiro que demorou. tirou lá Demorou. dentro? E o Pedro Ele Rocha. Benavides. perdeu o tempo de bola com ele. E o Olha lá, Pedro tá Rocha- vendo? Olha, ele tá chegando, ele perdeu porque o Santos saiu. Ele deu pro outro atacante que chutou e passou pelo Pedro Santos. Rocha. E o Beck tirou. A zagueiro velocidade tirou. que ele usou ao receber o lançamento para ingressar na área, ele não soube usar na hora em que ele Ele driblou. poderia ter Não, balançado. na hora que ele perde a oportunidade de fazer o gol, Ele se teve que ele inventar. bate, se ele passa, perdão, se ele passa melhor, ou eu não sei se era o Pedro Rocha ou já era o Fabinho que estava ali, eu não me lembro agora quem era. Mas se ele passa, é que ele passou para trás. O jogador que teve que fazer um movimento de vir buscar a bola Exatamente para depois isso. fazer o arremate. Vendo- Aí ele Outra perde. observação. Viu, vendo esse lance aí, Ele não partiu teve a força sozinho, pra chutar, né? partiu sozinho. Se tivesse o Fernandinho no campo, não ia acontecer isso, porque é Não. experiente. Ele mesmo poderia estar lá atrás. Até o Atlético o trouxe- Filipinho, você já falou bem Não. dele e tudo, mas não jogou Mas chegou nada. o Luiz né? Gustavo, Eu né, acho- capitão? Capitão, Luiz vou Gustavo, voltar o a Atlético falar aqui. contratou o Luiz Gustavo. Qual é a que era melhor de São formação? Qual é a melhor formação do Atlético? O Atlético estreou um jogador Portija, número 27, que entrou na partida, acho que no segundo tempo, no começo, já no intervalo. E o Atlético melhorou bem de campo. Melhorou mesmo. Ele é meio E qual campo. foi a segunda situação volta. que ele fez? Ele tirou o Zapelli da frente, colocou o João Cruz e trouxe o Zapelli para jogar como jogou o ano passado que nós É o lugar aqui, dele, hein? que é o lugar dele. Porque ele é muito lento do Que é o meio lugar pra dele. lá. Agora, o técnico tem que ser, sabe, eu acho que aí é que eu digo que faltou ao técnico, porque já no jogo anterior o Zapelli contra o Operário, o primeiro tempo do Zapelli foi fraco. No segundo tempo cresceu. Por quê? Jogou atrás. Então, quer dizer, o cara sabe que a melhor produção O resto- do seu jogador é jogando de frente Vindo para o de campo, trás. vindo de É, o trás. rendimento do Atlético do Não dá. meio campo eu não vi. É. Quis Não, e abafar. pois é, mas ele quis abafar e jogou no que o Curitiba é exime. interesse Que o do Curitiba Curitiba, né? pede, né? Que é o Que o Curitiba gosta. Que hoje Bola alta. tem jogadores de qualidade. Tem jogadores que puxam o contra-ataque. O Rony, La Vega, Pedro Rocha, o que não tinha no ano passado. O Mion falou, o Atlético está trazendo o Luiz Gustavo do São Paulo. Para mim, eu 38 acho... anos. Muito lento. Não, 30 e... Não, não, 38. muito 38. lento, muito 38. lento. Eu acho não que é um amarrava jogador a que não chuteira vai... do Fernandinho. Não, Nunca, não, capitão, é um jogador que ano passado não jogou, veio jogou. de problemas Não clínicos contrate- sérios. Não contrate, eu vi Já esse rapaz contratou. jogar. Já contratou. Já contratou. Já contratou, já está certo. Está chegando. Pô, o cara só joga perna esquerda Inclusive, ali, eu fica- achei muito estranho anunciar a contratação
1 hora antes de começar o clássico. Quer dizer, tudo errado. Aí os Atlético boleiros ficam muito, sabendo que está vindo o jogador. Atlético errou tudo muito, errado, então, hein? Até na tudo informação, né? Tem muita gente que gosta de aparecer, né? Anuncia depois justamente, do né? Esse é o jogo, detalhe. nunca antes do jogo. Agora eu queria fazer uma colocação, fugindo do nosso futebol aqui especificamente. Está acontecendo nas competições. Eu fiz um levantamento ontem, até a meia-noite, de todos os campeonatos estaduais que estão em andamento. Entrou com a cabeça. O pior é do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. O primo. O Flamengo está jogando com um time totalmente. Não tem um É jogador um titular. descaso que o futebol carioca está fazendo. É verdade. É o pior estadual que eu estou sabendo. Eu Campeonato estou comungando Campeonato porque eu carioca. já É o vi isso. Botafogo Paulista jogando e com no um time Paulista. misto. Fluminense, o Vasco ainda não tem o que Vasco, fazer, tem que o Vasco jogar. também. O Vasco Paulista também. tem um detalhe interessante. Os dois times de Campinas estão lá embaixo. A Ponte Preta, em 3 jogos, perdeu as 3 partidas. E o Bragantino está surrando todo mundo. Meteu 3-0 Esse no é o primeiro Agora, meteu 5-0 ontem A no fórmula de 1-0. disputa do Campeonato Paulista é brincadeira. Precisa ser Tem que ter time. né? Tem que ter uma muito uma time. cabeça rápida para pensar. Porque eu vi o Bragantino Botar na meteu inteligência 5. artificial. O Paulista tem 16 equipes. O Campeonato Paulista Sim. primeira Edemar, eu estou acompanhando o Bragantino, que vai ser o primeiro time a jogar com o Daqui uma Curitiba aqui. semana. O Bragantino fez 5 ontem no Botafogo de 5, Ribeirão. Fez 3 no Corinthians. Pega o Curitiba daqui Esse uma semana. jogador que eu falei aqui semana, e parece que ele já foi negociado, John, que veio do Palmeiras, é o melhor meia Do Bragantino. que chega, fez gols e tal, e já está indo Craque. embora. Parece que foi embora. Está indo embora. Parece que está indo embora. Mas esse jogo por Curitiba, olha, eu vou te falar. Bom, tem uma coisa boa. O Seabra trabalhou muito tempo lá. Ele conhece tudo do Bragantino. O técnico lá é o Wagner Mancini, né? Mancini. Que é Pegou bom um time. técnico. Não, o Wagner pegou um time montado também, né? Prontinho. Ele estava no Goiás, que ganhava, mas não perdia. estava O jogando, não o estava Mancini- jogando o tudo Mancini que tá é jogando aquele hoje no Campeonato técnico Paulista. que a gente precisa ver a sequência. O começo ele vai. Cavalo ele, paraguaio. Ele é aquele da escola do professor Raimundo. Estava indo tão bem. É isso aí mesmo. Vamos ver E no depois. Gaúcho nós temos aí o Internacional perdeu fora de casa pro Não. Ipiranga e Erechim, o Grêmio tinha perdido em casa pro São José, já se O recuperou. futebol gaúcho também está ruimzinho. Uma braga, viu? Tá uma braga. O Inter perdeu ontem Perdeu. Perdeu 2-1 do Ipiranga e Erechim. Ipiranga de Erechim. E no Zé. Pernambucano, que o Sport tomou no clássico com o Náutico, onde perdeu de 4-0. É o rabo correndo atrás do capitão, cachorro. Mas é por isso que às vezes a gente vê aqui, voltando ao nosso quintal, a gente vê nas redes sociais, principalmente agora os torcedores do Atlético, reclamando, como os torcedores do Curitiba já reclamaram, né? O do Mozart, jogo- queriam tirar o Mozart aos É? 4 Não, dos jogos, dos primeiros jogos, o empate com o Foz do Iguaçu, né? Em boa hora eles mudaram aquilo. Aliás, a derrota do Foz e o empate com o Londrina. Edu, só uma partezinha. Você não estava aqui, eu estava comentando. No último jogo, o Seabra tirou Pedro Rocha para colocar o Moledo. O Moledo. Sim. Agora, nesse jogo, ele tirou o Josué para colocar o Jaci. Você imagina se empata o jogo? Mas aí é iam dizer que ele é Entrevista retranqueiro, ele vai falar, que ele é pô, retranqueiro, que vai jogar ele assim, tem- eu não posso. Não, então, o que eu quero Como dizer, ganhou, capitão, tá tudo bem. é que as redes sociais, elas são extremamente... tudo bem, são torcedores, a Claro, gente tem claro, que entender. Torcedor Mas tem são direito a extremamente imediatistas. Né? Esse time não vale para nada, fala do Atlético essa semana, né? Esse time não serve nada, não se aproveita ninguém. Não é assim. Torcedor tem que dar tempo. Eu falei agora há pouco, faltam dois jogadores que são importantíssimos E que já estão no no esquema elenco. do Atlético. Né? O Atlético precisa acertar o seu primeiro volante. Que com o Filipinho não dá. Não, Não com dá. o Felipinho. Então, não. eu acho que esse rapaz que chegou, o Esse que Portija, também não joga. precisa ter um pouco mais de Precisamos dar tempo ao tempo. Dá tempo. O cara chega, põe a camisa e vai jogar. Exatamente isso. Tem que se Chegou essa habituar. semana, né? Chegou essa semana. Chegou essa pouco semana tempo, de outro país ainda. pouco tempo de treinamento. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser visto. A mesma coisa é o Curitiba. Sabe? Nós estamos numa fase do Campeonato Paranaense que vão acontecer tropeços. Faz parte.
O torcedor tem que entender, claro, ele quer ser campeão paranaense, ele quer ser campeão do mundo, tudo isso a gente sabe. Mas tem que ter é só ver, como o Edemar falou, os resultados do Brasil. Olha, eu vi ontem... O absurdo que está. Trabalhando no jogo. Você veja o Mirassol, que estava ganhando todo mundo, perdeu em 3 jogos, esse vai perdeu sofrer. 2 partidas. Esse vai sofrer. Todo mundo vai querer ganhar do... E desmontar o time do né? Carioca, que tanto o Fluminense, Flamengo, Vasco, Braga e Botafogo, todos já perderam. E eu vi, Zé... Estão jogando com times alternativos. Ontem eu vi... fazendo descaso com o campeonato. Ontem eu vi o jogo São Paulo e Corinthians e São Paulo. Ruim, um jogo ruim, péssimo. Vai fazer o quê? É com os times principais. Times bons. E são os melhores jogadores que estavam no campo, hein? Edu, eu não quero ser leviano, mas sabe que parece, assim, eu não vou afirmar. Parece que os grandes clubes do futebol brasileiro estão boicotando para acabar com os estaduais de uma vez. Não é que eu acho que o Corinthians e o São Paulo estão dividindo. Não. O grande descado é o Carioca. Você pega o Carioca no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Você sabe por que o Paulista tem esse detalhe? Porque tem premiação. E a premiação é grande. Premiação e o melhor campeonato do Brasil. Até no Mineiro, melhor Cruzeiro e Atlético perderam. O Atlético ontem sofreu para ganhar, para empatar com a Tombense. Né? Então a gente vê, é isso que eu quero dizer. Todos os campeonatos, com exceção do Paulista, não tem premiação. O Paulista é o único que tem premiação grande e boa premiação. Né? A federação obriga os times a jogar com seus times principais. A Federação Paulista, ela é muito forte. Exatamente. Ela é muito forte e ajuda os times. Sempre ajuda os times do interior. O interior tem muito apoio, todos os times do interior, da Federação Paulista de Futebol. E é o melhor. Ontem estava jogando com o melhor time. O Santos empatou com o Guarani com o que tem de melhor. Com o que tem de melhor. Mal, né, no campeonato. O único estadual que ainda não começou, começa agora no final de semana, no sábado, é o Paraense. Os demais já todos com jogos em andamento. Muito bem, gente. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário. Obrigado. Obrigado, Edemar, o Eduardo. Capitão, só um detalhe, pois né? Não? Dia 28 temos o início, então, do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Como você falou, não quero nem pensar. Não, temos o Paraná aí, que o Paraná tá montando o trabalho que está sendo feito e que a gente espera que o Paraná seja um dos dois que vão voltar à elite do futebol paranaense. Além de pagar a conta com ambição, né? O Tcheco está trabalhando. O Tcheco tem que ver que está na mão dele e tem que ter um pouco mais de ambição, trazer jogador mesmo um pouquinho melhor do que... O problema é da onde, capitão? Isso não tem. Nós estamos no início... O Paraná, por exemplo, um dos contratados do Paraná é o JJ Morales, um atacante uruguaio que já esteve aqui no Paraná, é um jogador já experiente, eu acho que está com 34 anos ou 35, mas quando esteve no Paraná, ele teve bons momentos, marcou gols. Precisa ver a forma que está, né? Precisa ver a forma. Ele era gordinho, não era gordinho? Vamos ver como é que ele está hoje, sabe? E o Paraná, o Eltinho deve também... o Eltinho também deve retornar ao Paraná. E estão montando o time. O Atlético vai jogar amanhã em Pato Branco com o time alternativo. Os jogadores que trabalharam no time aspirante, não sei se... O Atlético já está classificado, né? Ainda não, né, capitão? Mas quanto ele tem? Tem 7 pontos. Tá? E tem o Cascavel que tem 5. Tem mais de mato entre eles lá embaixo. Mas é o que eu estou dizendo. Então o Atlético tem ainda esse jogo lá em Pato Branco e na última rodada o Atlético joga em casa contra o Galo Maringá. E o Atlético, além desse campeonato, vai seguir o Paranaense, ainda vai ter mais um tempo, né? Mais um mês aí na frente, vai jogar a primeira partida fora o Atlético. Contra o Internacional em Porto Alegre. Contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, sim. Claro. E você de casa ainda dá tempo, capitão. Se inscreva no canal Metapá, mande seu like, viva pro Zé Domingos de aniversário, compartilhe com os amigos. E os amigos que acompanham essa programação aí em todo o Brasil, através da Rádio Futebol, nosso querido Jarbas, um abraço a todos. Esmiuçamos, eu diria isso daí, como é que chama? Esmirilhamos. Não, esmiucei. Vamos falar qual é que é aquela que vendia? Barça.
Quem não comprou a Barça? Opa! Esse é o dono. Eu vendi Esse é Barça. Delta. Delta Larousse. Eu também vendi. Delta, é mesmo? Vendedor de Delta Barça. Larousse. Esmiucei. Tentei, pelo menos. Eu também, mesma coisa. Tentei. E apoiado. Vendi duas. Então esmiuçamos Aí, a quarta rodada do Campeonato Paranaense. Era isso que você queria, porque nós temos que falar de nós mesmos, né? E eu fico na torcida. Tudo que foi falado aqui, pode ter certeza, não é para polemizar, não. É o que há. Nem mais nem menos, é o que há. Um abraço a todos. Obrigado, hein, Romário. Até a próxima. Net Esporte Clube chegou